amigos, olá irmãos, seja bem-vindo a mais um estudo do Apocalipse. Hoje iremos estudar especificamente o sétimo selo. Embora se diga pouca coisa dele, na abertura dele no capítulo 8 de Apocalipse, mas vamos estudar, nesse estudo específico sobre esse sétimo selo, que vai nos dar muita informação e precisamos de alguns detalhes. O primeiro detalhe é que nós vamos ver o assunto do tabernáculo, né, do templo, do santuário. Deus disse a Moisés: "E me fareis um santuário", e esse santuário devia ser feito conforme o modelo que Deus deu a Moisés. E esse modelo é o modelo do santuário que está no céu, conforme nós vamos ver ao longo de todo o estudo do Apocalipse. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver do santuário é o seguinte: o santuário ele é composto de três partes. O pátio, que é essa área livre dentro dos muros, né, dentro da cortina. O altar, que é o altar de holocausto, onde se colocava o fogo para queimar a oferta que era sacrificada nele. E a bacia, né, a bacia de bronze, a bacia ou tanque, onde tinha água, para que os sacerdotes pudessem fazer a purificação. Então, as três partes que compunha a parte externa. Tinha a tenda, conforme vemos a tenda, que nós vamos estudar o que tinha dentro, mas a parte externa era a parte do pátio, do altar e da bacia de bronze. Ou os três objetos seriam o altar, a bacia e a tenda. Os três objetos que nós vemos, né, em todo o pátio. E isso é fundamental, entendemos que no pátio, primeiramente o altar, onde o sacerdote fazia o sacrifício. Na bacia ele se purificava, se lavava com água antes de entrar no templo. Podemos ver com mais detalhe o altar de holocausto, que tinha uma grelha para pôr o fogo embaixo, né, o cordeiro fica em cima e também escorrer o sangue do animal. Então nesse altar se sacrificava o animal ao ser confessado o pecado, né, do pecador, e aí ele obteve o perdão. Em seguida, o sacerdote se purificava, se lavava com água, para que então, antes de entrar no templo, antes de entrar na tenda, no tabernáculo. Então, tudo isso nos faz entender essa obra do santuário. Então, na parte interna, você vai observar que na parte interna do santuário ele é dividido também em duas partes. A parte maior chama-se lugar santo e a parte menor é o santo dos santos ou lugar santíssimo. Na parte maior, o lugar santo, havia três objetos: uma mesa com pães, um candelabro com 7 lâmpadas e o altar de incenso, onde se queimava o incenso. E um detalhe é que o que dividia, né, o lugar santo do santíssimo era uma cortina. Mas essa cortina ela não era fechada até em cima, para que a fumaça do altar de incenso pudesse passar para o outro compartimento, que é o lugar, né, o lugar santíssimo. No lugar santíssimo também havia 3 objetos. Havia a arca, que era uma caixa de madeira toda revestida de ouro. A tampa da arca, que na Bíblia chama de propiciatório, né, o lugar da propiciação, da intercessão. E em cima da tampa havia a figura de 2 querubins. Então 3 objetos também havia dentro do lugar santíssimo. E dentro da arca tinha também 3 objetos, que eram as 2 tábuas da lei de Deus, né, as tábuas dos 10 mandamentos, um pote com o maná que Deus alimentou o povo de Israel durante 40 anos. Esse maná foi guardado também dentro da arca, e a vara de Arão que floresceu com uma vara de amendoeira, para mostrar quem realmente Deus escolheu, que foi o sacerdote Arão, para ser o seu sacerdote. Então, Deus é formado por uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo que ele faz, vocês perceberam que são 3. No templo, tudo é dividido em 3 coisas, 3 elementos, 3 partes. Assim como também na natureza. Na natureza, Deus fez tudo em 3 partes, que é a maior prova da trindade. Veja, os 3 elementos da natureza: ar, terra e
e ar, terra e água, né? Então, o ar é o elemento gasoso, a terra é o elemento sólido e a água é o elemento líquido. Então, além do mais, a água está, os três estados líquidos da água, né? Sólido, líquido e gasoso. Temos também os gases, né, mais abundantes, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio, que é no universo. Nós temos também, podemos ver que a Terra ela tem três camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. E essa divisão de sólido, líquido e gasoso, ela também está dividida em litosfera, que é a parte sólida, hidrosfera é o líquido, e atmosfera a parte gasosa. Então, o próprio corpo humano, né, que é formado por corpo, alma e espírito, e nós vemos que o corpo também tem três partes, né, conforme aprendemos na escola, né, é dividido em cabeça, tronco e membro. Então, tudo é três, tudo testifica que o homem e toda forma de vida foi criada, e criada por um Deus criador, um Deus trino, formado pela Trindade. Então o tabernáculo é três partes, né? O altar, a bacia e a tenda. Dentro do tabernáculo também tem três objetos: a bacia, o candelabro e o altar de incenso. E no lugar santíssimo também temos a arca, o propiciatório e os querubins. E dentro da arca a lei, o pote de maná e a vara de Arão. Então, voltando ao tabernáculo, vemos que Jesus cumpriu toda a função do santuário. Ele foi ungido pelo Pai para ser o nosso sacerdote, ele foi batizado passando pela água purificadora e também ele foi sacrificado no altar, mas no caso na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, voltando ao sétimo selo, o texto bíblico diz o seguinte, Apocalipse 8:1: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Observe o detalhe, né? Quase meia hora. Vamos entender agora o que significa esse quase meia hora. Entender que na profecia, o tempo, um dia equivale a um ano. Então, partindo do cálculo profético de que um dia de 24 horas equivale a um ano que tem 360 dias, logo nós chegamos ao cálculo que uma hora equivale a 15 dias. E se uma hora equivale a 15 dias, meia hora seria então 7 dias e meio. Mas observe que o texto bíblico diz por quase meia hora. Então, quase meia hora é exatamente 7 dias. Então, profeticamente, esse silêncio no céu duraria 7 dias aqui na terra. E agora resta entender o que seria esse silêncio no céu de 7 dias. Vamos entender que esse silêncio no céu, ele fala justamente do tempo que Jesus levou para assumir o sacerdócio celestial. Vejamos o texto, né? Vamos rever esse texto quando diz o seguinte: a visão do trono de Apocalipse 5, que nós vimos no capítulo 5, não descreve uma cena do juízo, mas de júbilo. Ou seja, nós vimos que o Apocalipse 5, 4 e 5 tratou sobre a entronização de Cristo como sacerdote. Quando ele terminou o seu sacrifício aqui na terra, ele foi ao céu para começar o seu sacerdócio no céu, no santuário celestial, o verdadeiro templo, né, construído por ele lá no céu. Então, primeiro, a intenção da visão do trono que teve João é revelar o começo do ministério e reinado celestial de Cristo devido à sua entronização como Senhor ressuscitado. E segundo, a iniciação de uma nova era de salvação, a era messiânica. Então, Jesus precisa cumprir o mesmo roteiro que era cumprido aqui na terra com os sacerdotes. Percebam que existe um santuário no céu. A Bíblia deixa claro, tanto em Apocalipse como em Hebreus. Se o santuário celestial serviu de modelo para o santuário terrestre, então deve existir algum tipo de relação estrutural entre ambos, em consonância com Êxodo 25:8 e 9 e Hebreus 8:5. Ainda de acordo com Hebreus 9:1, vislumbra-se que o santuário celestial e o terrestre relacionam-se estruturalmente, de maneira que a estrutura de dois departamentos do santuário terrenal aponta não somente para um santuário celestial com duas partes, mas também ao ministério em duas fases de Cristo nesse lugar. Logo, também Jesus esperaria 7 dias para a sua entronização, antes de começar a ministrar como sacerdote no santuário celestial. Então, Arão, ele foi ungido, tanto Arão como seus filhos foram ungidos para poder dar início ao seu ministério sacerdotal.
Assim também, com essa cerimônia, termina a consagração de Arão e seus filhos. Eles agora estavam prontos, revestidos de poder para oficiar no santuário. Conquanto tivesse de esperar ainda 7 dias, durante os quais não se deviam afastar do santuário, mas tinham de ficar à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias. E fareis a guarda do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Levítico 8:35. Até então Moisés oficiara em todas as ofertas feitas. Ao fim dos 7 dias, Arão começa o seu ministério aqui no santuário, no templo, no tabernáculo que foi erigido por Moisés, conforme a ordem de Deus e conforme o modelo apresentado pelo céu. Então Deus deu instrução de tudo que havia também lá no céu, que lá havia um santuário celestial. Então Jesus, antes de assumir o sacerdócio, ele também esperaria 7 dias. Para nós, 7 dias aqui na terra, mas na contagem profética, meia hora. Jesus, quando ressuscitou, que subiu ao céu 40 dias depois da ressurreição, ou seja, já era 43 dias depois que ele morreu. E percebam que até o Pentecostes só faltaria 7 dias. Então, esses 7 dias se encerrou no Pentecostes. Entenderam esse detalhe? Jesus, quando entrou no santuário celestial para começar o seu ministério, foi no dia de Pentecostes, como nós vimos já em estudos anteriores. E esse Pentecostes, então, deu início, com o Pentecostes aqui na terra, o derramamento do Espírito Santo, o fogo que caiu aqui sobre os discípulos, também revelou o início do ministério sacerdotal de Cristo lá no céu. Então, lá no céu, Cristo, ele atua como nosso sacerdote, intercedendo por nós continuamente. O ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo ao subir, ao ascender ao céu. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que ascendia com as orações de Israel. Assim pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste, uma obra de intercessão contínua. Vamos entender um detalhe importante. A Páscoa, ela era celebrada pelos judeus, pelos israelitas, por ocasião da morte do Cordeiro. Jesus comemorou a Páscoa no dia da sua morte, ou seja, na quinta noite. A igreja de Roma, a igreja romana, para não celebrar no mesmo dia dos judeus, devido não se parecer judeus, transferiu essa comemoração para o dia da ressurreição, deixando de comemorar em relação à morte de Cristo. E, embora Cristo tenha passado 40 dias aqui na terra após sua ressurreição, mas já se passaram 43 dias após a sua morte. Então, perceba que o Pentecostes, ele ocorreu 7 dias após a ascensão de Cristo, ou seja, Jesus ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, e 7 dias depois que Jesus subiu ao céu, ocorreu o Pentecostes. O Pentecostes é uma festa judaica celebrada já no tempo de Cristo em recordação à celebração da aliança entre Deus e o povo escolhido. Era celebrada 50 dias após a Páscoa, mas a Páscoa que os judeus celebravam era após a morte de Cristo, ou seja, a morte do Cordeiro, a morte de Jesus. Portanto, de acordo com essa informação, podemos dizer que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos 50 dias após a morte de Cristo e não após sua ressurreição. E, portanto, 7 dias após sua ascensão ao céu, ou seja, após Jesus ter subido ao céu. Já que Jesus passou 40 dias na terra, após sua ascensão, após sua ressurreição, 40 dias após a ressurreição, com isso já tinha se passado 43 dias após sua morte. Antes de subir ao céu, Jesus tinha dito aos discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus pediu que os discípulos ficassem orando, porque ele iria enviar o Espírito Santo, ficassem em oração, suplicando e pedindo
a Jesus o envio da promessa, o cumprimento dessa promessa maravilhosa, e que exatamente se cumpriu no Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo. Vamos ver, de acordo com o texto bíblico, que ainda falando do sétimo selo, diz o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo foi até o altar de sacrifício, onde tinha o fogo, pegou fogo do altar, levou para o outro altar de incenso e ofereceu o incenso queimado com a oração. Claro que esse anjo, o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Quando fala o anjo, esse anjo é Jesus, porque é o único que pode fazer intercessão entre os homens e Deus. Então o anjo pega fogo do altar, coloca no incenso e esse incenso sobe, porque são as orações daqueles que estão suplicando ao Pai, suplicando a Jesus o derramamento do Espírito Santo. E essa oração chega até Deus. E o que acontece? Então, o texto bíblico continua: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Observe que esta cena de trovões, relâmpagos e terremotos foi a mesma cena quando Deus desceu no Sinai, quando revelou-se ao seu povo lá no Monte Sinai. E da mesma forma, nós podemos ver que essa revelação de trovões, vozes e relâmpagos foi também a mesma revelação de Deus ao seu povo aqui na terra. E isso ocorreu durante o Pentecostes. Percebam que o fogo que Jesus tirou do altar de sacrifício, porque não precisava mais agora sacrifício no altar. O altar deixaria de ter a função de sacrifício porque Jesus morreu uma vez por toda para tirar o pecado do mundo. E uma vez que não ia precisar mais de sacrifício no altar, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o fogo do altar ele pega e derrama sobre a terra. E esse fogo cai aqui na terra em forma de línguas. É o fogo do Espírito Santo que é derramado sobre o seu povo, a sua igreja, que orava e suplicava. E Deus derramou o Espírito Santo e foi durante o período aqui que é chamado Pentecostes. Nesse mesmo período foi quando Jesus deu início agora, após meia hora de silêncio no céu, após os 7 dias que também os discípulos passaram orando aqui na terra após a ressurreição, que deu início aqui na terra a obra do Evangelho de Cristo e deu início lá no céu a obra de Cristo como nosso sacerdote no primeiro compartimento do santuário celestial. Então, resumindo o sétimo selo, nós temos o seguinte: as cenas e os eventos do sétimo selo voltam-se totalmente para o céu. Quando o Cordeiro quebra o sétimo selo, não há mais nada para ler, porque tem-se início a cerimônia sacerdotal de Cristo. Mas antes, Jesus é entronizado, assume o sacerdote, mas só pode iniciar seu ministério sacerdotal após quase meia hora, ou seja, 7 dias, que é o tempo em que os santos estão em oração aqui na terra e os anjos ficam em silêncio no céu. Os cristãos, nesses dias aqui na terra, estão completamente trancados em oração até o Pentecostes, sem nenhuma obra de evangelização. As trombetas só começam a soar após a abertura do sétimo selo. É o que nós vamos ver no próximo estudo, né, as 7 trombetas. Então, resumindo tudo que vimos sobre o sétimo selo, quase meia hora é um período de 7 dias. Esse mesmo período em que os discípulos e todos os cristãos estão orando aqui na terra, suplicando o Espírito Santo, é o mesmo período em que Jesus está lá no céu, sendo entronizado como o novo representante nosso no céu, como Jesus ressurreto, ao mesmo tempo que ele aguarda para assumir o sacerdócio. Então, ao final dos 7 dias, ele derrama o fogo do altar sobre a terra, que cai em forma do Espírito Santo sobre os discípulos, e dá-se início no céu o início do ministério sacerdotal de Cristo, e enquanto isso também dá-se início aqui na terra a obra de evangelização, que é o Evangelho de Cristo que é pregado em toda a terra
por meio do Espírito Santo. Então, esse fogo não é o juízo final, mas o início do sacerdócio de Cristo, o início da evangelização aqui na terra. Então, aguardamos vocês para que no próximo estudo continuemos sobre o estudo das 7 trombetas em Apocalipse 8.